Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui mais um vídeo, professor Emílio Santos aqui no canal Pensando Sociologicamente. Pessoal, esses dias atrás eu publiquei um vídeo, né, que era sobre algumas informações preliminares, porque a gente não tinha ainda o edital publicado, então a gente conversava com a ACP, conversava com a FETEMES, conversava com algum professor, conversava com alguém que trabalha na sede, conversava com alguém que estava ali muito antenado aí, em relação aos certames, né, e às propostas da comissão e do próprio organização da convocação, né, dos professores. Bom, agora a gente tem realmente o edital publicado. Eu vou fazer um vídeo muito resumido, né, um breve resumo com as principais informações, sobretudo para aquelas pessoas, aqueles professores e professoras que não têm muito tempo, agora terão menos ainda no feriado, porque a gente já tem que correr atrás do prejuízo e estudar para que se possa fazer e participar bem na prova. Então, de antemão, para aquelas pessoas que gostam de informações rápidas. Então vamos, vida que segue. Vou falar agora alguns itens, né, que são mais relevantes e que são importantes a gente frisar no edital. Resumo do edital número 1 de 2021, da Secretaria de Administração, da sede e tudo mais. Pessoal, um item importante, né? Item 1 aí que eu chamo a atenção é da banca. A banca foi selecionada, a banca é a FAPEC, né? Ela é muito tradicional na região, né, do Mato Grosso do Sul, para concurso de professores, concurso da área de educação e outros concursos também. Juntamente com a FAPEMES, né, eles fazem bastante certames, com uma característica um tanto quanto clássica, tradicional, colocar ali algum enunciado, por vezes enunciados até mesmo grandes, né, e depois 5 alternativas e você tem que assinalar que é correto. Então é um tipo de prova né, bem do exame mesmo, do concurso. Bom, a prova está prevista para o dia 15 de outubro de 2021. O edital ele possui 28 páginas, possui 11 seções e 3 anexos. E lá no finalzinho, no último anexo, constam algumas cidades, né, que são os 79 municípios do estado de Mato Grosso do Sul, né, os quais terão vagas para professores. Lembrando que esse concurso também, a remuneração ela se mantém. Então, assim, sei lá, desde das tantas de 2018, 2019, o mesmo valor de remuneração para a carga horária de 40 horas. Então isso é muito ruim. As coisas estão subindo, os preços estão aumentando, taxa Selic aumentando, inflação, tomada de preços nos mercados também. A gente percebe que o poder de compra das famílias está muito menor e o salário continua o mesmo. Então é sacanagem. Então a gente luta e se articula e pede para as autoridades, sobretudo para a classe de professores organizadas, para que façam pressão para ajustar isso aí. Haja vista que os administrativos e os professores efetivos terão um aumento e os contratados. Pessoal, a vaga né, desse certame ela está prevista para as etapas do ensino infantil, da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Lembrando que a educação infantil ela vai ocorrer muito fortemente na cidade de Campo Grande, no que diz respeito à creche, né, ao CI Zedu, que fica lá no Parque dos Poderes. E nas outras cidades a gente tem vagas aí, hora para ensino fundamental e hora para ensino médio, dependendo da escola. Bom, esse edital também ele foi muito demorado, ele era para ser publicado nas primeiras horas da manhã do dia 29, então tinha muitos professores já ansiosos, né, estavam aí, de certa forma, esperando que o edital fosse publicado. Ele não foi publicado na sua sessão ordinária, né, do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, entretanto ele foi publicado lá, né, no passar da noite, né, numa folha complementar, num Diário Oficial de MS, um diário complementar. E esse aí parece muito, né, que é a tempestade que está chegando na educação aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Não é tempestade de areia, entretanto, está deixando as pessoas ansiosas, aflitas, porque um edital né, de concurso tão demorado, um edital de processo seletivo simplificado tão demorado, e para uma prova com poucos dias, com muitos conteúdos né, e com alguns erros, então essa é a tempestade, não é de areia, mas que vai machucar, vai atrapalhar bastante a figura dos professores, que já tem muita coisa para fazer, né? Finalização de nota, recuperação paralela de atividades do terceiro, do segundo e até mesmo do primeiro bimestre, busca ativa de alunos, então falar com pais, falar com mães, equipe pedagógica da escola, falar com coordenação, falar com diretores, as pessoas estão com muito trabalho, muito serviço, né?
diferentemente do que foi dito na live da Secretaria de Estado de Educação, que os professores, né, tinham que sair da sua zona de conforto. Zona de conforto é nada, mano. Bom, vamos lá. Alguns erros, né? Então a gente faz críticas a esses editais porque ele demorou demais, já tinha uma minuta de edital, ele tem muita coisa parecida com o edital anterior, né, o edital de 2019. Então, alguns erros não eram para acontecer porque são erros bem grosseiros. Então, por exemplo, quanto ao requisito da escolaridade, né? Algumas coisas em relação ao cronograma também. Cargo de língua portuguesa estava lá com pré-requisito de formação que não tinha nada a ver. O de química também, sociologia misturado. E assim segue o baile, né? Outras coisas também em relação ao quantitativo de conteúdos, né, da prova. Então, física, acho que geografia, matemática, algumas áreas de conhecimento estão com um conteúdo muito grande, muito grande. E vai, claro, né, deixar as pessoas inquietas por conta do pouco tempo que temos aí até a data da prova. Pessoal, mais alguns elementos aí de destaque para esse edital, né? Destaque para as modalidades de apoio pedagógico especializado e apoio pedagógico especializado para surdos. Então, são as duas modalidades da educação especial. Estão com uma inscrição e alguma etapa diferenciada nesse certame. Então, esse pessoal vai ter um edital específico de publicação, vai ter um acompanhamento um tanto quanto diferenciado. Bom, as etapas às quais esse certame apresenta são as seguintes. Etapa 1, inscrição, né? 2, prova escrita objetiva. 3, avaliação curricular, são a prova de títulos. 4, validação de candidatos da educação especial. E 5, validação dos candidatos com deficiência. Lembrando sempre que tem vários itens, né, dentro que especificam essas partes. Então é importante ler o edital por completo. Outra coisa também, pessoal, não haverá cobrança de inscrição, né, aquela cobrança de taxa de inscrição e participação desse edital, desse processo seletivo. Então isso é uma boa notícia, né? Perante a tempestade e os ventos que atrapalham a educação. Igual esses dias tinha até um projeto de lei, né? Que ele foi disponibilizado aí na Câmara de Vereadores, né? A Câmara Municipal de Campo Grande, que o camarada, né? O vereador, ele estava com a intenção, né? De fazer valer um projeto de lei no qual os professores teriam que fazer um exame toxicológico, né? Nada contra um exame, mas será que isso é a prioridade no momento? A prioridade de professores e professoras? Né? Uma instituição tão grande, tão grandiosa como outras instituições que cumprem funções na sociedade, tal como o Estado, tal como a família, tal como o trabalho, a educação, né, vista como desconfiança e com certo, com certo embate, né? Acho muito ruim, não é o foco. Tanto é que eu acho que a comissão da própria Câmara, a comissão de Justiça lá, verificou e não tem muito a ver. Eu acho muito insensato esse projeto de lei. Mas vida que segue, né? Há esse projeto de lei, há ataques aí da escola sem partido, há ataques do homeschooling. E vamos aí sempre pensando e fortalecendo a classe de educadores e educadoras, professores e professoras que fazem valer o desenvolvimento do país. Bom, a escolha de componente curricular, né? Ela não haverá essa escolha, tal qual ocorreu no certame anterior, tinha a possibilidade de você escolher duas habilitações. Essa não. Então é muito ruim nesse quesito, professores que são formados, a professora tem pedagogia e tem especialização em educação especial, ela vai ter que escolher se ela vai, né, fazer aí uma inscrição para a educação infantil, lá no SEIS Edu, ou para a professora de apoio. Então, o professor que é formado em física e matemática, ele tem que escolher. O professor que é formado em história e geografia, ele vai ter que escolher. A pessoa que é formada em artes, em filosofia ou em sociologia, também terão que escolher uma habilitação apenas. Eu acho muito ruim, você limita, né? Bom, outra coisa que é destaque nesse certame, as provas serão realizadas em Campo Grande e Dourados, assim como foram feitas o processo seletivo anterior, tá bom? Lá para as tantas de 2019. Então é importante ficar atento com algumas questões aí, ao tempo, né, de chegada, ao local de prova. Eles sugerem, né, o edital sugere que o candidato ele chegue com 30 minutos de antecedência. Entretanto, há outros certames Brasil afora que especificam uma sugestão de 1 hora de antecedência. Então eu acho muito justo se as duas cidades, Campo Grande e Dourados, vão estar cheias de professores e candidatos fazendo prova,
é importante que você vá com mais antecedência para não ter problema de trânsito, problema de não achar o Uber, problemas de você não saber onde colocar e estacionar seu carro. Então é importante ir com antecedência. Bom, outra coisa, a prova escrita objetiva ela terá 13 horas de duração, ela terá 30 questões. Durante aqui os avisos preliminares, né, a sondagem que a gente estava fazendo no vídeo anterior, eu havia dito que teriam 30 questões e seriam aí 15 de conhecimentos pedagógicos, 5 de legislação e mais 15, né, de conhecimentos específicos. Na verdade, daria um quantitativo muito maior que 30, né? Mas na verdade a gente não tinha definição se eram 15, se eram 5, se eram 10 de alguma coisa e mais 15 de específica e mais 5 de outra coisa. A gente estava muito na dúvida, era mais sondagem mesmo. Agora, por via das dúvidas, né, o edital ele esclarece esse ponto. Então teremos aí 30 questões. Então a prova, né, o que é chamado de prova 1, prova 2 ou prova 3, aqui nesse edital ela está dividida chamando por grupo. A categoria que foram utilizada é grupo 1, a prova de conhecimentos de legislação educacionais, né, legislação educacional, com 5 questões. Grupo 2, conhecimentos pedagógicos, com 10 questões. Grupo 3, conhecimentos específicos, com 15 questões. Aí sim, somando dá um quantitativo correto de 30 questões. Outra coisa, os candidatos não poderão levar o caderno de questões. Muito ruim essa decisão, haja vista que os professores justamente é uma categoria que gosta de verificar o seu desempenho em algum certame, em alguma prova, em alguma seleção, em algum exame. E era importante ir para casa e depois, né, no outro dia, verificar se acertou, se errou, quais são as implicações das questões, se os enunciados estão corretos, se há alguma confusão da banca. Então a gente não vai conseguir fazer isso pelo próprio caderno de provas. Entretanto, o edital ele esclarece que você pode ter um rascunho no qual você vai assinalar as questões do seu gabarito e você pode levar esse rascunho para casa. E depois baixar a prova, né, o padrão de provas, no próprio site da empresa que vai estar desenvolvendo o certame. No caso é a FAPEC. Bom, outra coisa, a prova tem um caráter eliminatório e classificatório. Foi dito por aí em muitos grupos, sobretudo em algumas mensagens e algumas lives, que haveria a possibilidade do edital, ou haveria a possibilidade do certame, né, do PSS, do Processo Seletivo Simplificado, para a contratação de professores temporários da rede estadual de ensino, haveria uma ideia de que esse certame seria apenas classificatório. Então não teria como objetivo, como objeto, como foco, finalidade, a eliminação. Entretanto, o edital é soberano, então a gente tem que se basear no edital e não que algumas vozes falam. O edital está dizendo lá que a prova tem caráter eliminatório e classificatório. Por quê? A prova ela terá uma composição de múltipla escolha, diferentemente de alguns lugares que é certo ou errado, tem outros tipos de estratégias. A prova da FAPEC ela terá 5 alternativas, na qual uma estará correta. Então, há um enunciado de uma questão, 5 alternativas para o candidato escolher, entre uma correta. E a nota de corte será 50% dos acertos da prova como um todo. Então, tem que acertar, se são 30 questões, tem que acertar no mínimo 15. Isso não é muito fácil, não é, mesmo para as pessoas que têm certa facilidade com exames, né, para pessoas que têm muito aproximação com provas, às vezes ela pode estudar várias coisas e um dos elementos da prova não cair aquilo que ela estudou. Então pode se tornar difícil, mesmo para um candidato já experiente, mesmo para um professor que tenha contato com a legislação educacional, com saberes aí de conhecimentos pedagógicos e dominando a sua própria área. Então, não é simples, mas vamos estudar e vamos verificar aí alguns pontos, né, que vocês têm mais dificuldade. Pessoal, outra coisa, vamos avançar em mais alguns itens desse edital. As convocações dos profissionais para o sistema prisional dependerão, né, ou dependerá de prévia investigação social. Então as pessoas que vão, vou lecionar lá na Estrela da Manhã, vou lecionar na UNEI Dom Bosco, na Escola Regina Bettini, muito provavelmente você vai ter que entregar alguns documentos a mais em relação à investigação social. As convocações de profissionais para a educação indígena, né, modalidade de educação escolar indígena, depende também da consulta à comunidade indígena vigente. Então, assim, você é um professor, né, cuja família e formação, se tem algum parentesco, você é indígena.
então você não terá tanto problema. Muito provavelmente não terá. Agora, se você é um professor não indígena, você tem que ter, né, uma aceitação, por isso é realizada uma consulta pela comunidade escolar indígena. Outro item, pessoal, importante é o prazo de validade do processo seletivo. É de 1 ano, prorrogado por mais 2, então a gente diz que esse certame, esse edital, ele tem um prazo, né, o processo seletivo tem um prazo de 2 anos, a contar da data de homologação dos resultados. Então, cronograma, última coisa que a gente chama atenção, inclusive com dúvidas, com questionamentos e indagações que nos deixam na incerteza. Quais? Olha, a inscrição, ela estava prevista de antemão para surtir na prática, né, ela ocorrer quando? Durante a data do dia 1º de novembro até dia 10, mas não é isso que está no edital. A gente pensou que seria aí, no mínimo de 10 dias, mas não, no edital consta lá que as inscrições elas vão do dia 1º ao dia 8 de novembro de 2021. A prova escrita programada, se tudo ocorrer conforme planejado pela banca, né, e pela própria Secretaria de Estado de Educação, já respondida essa data, inclusive pela secretária, né, de Educação. A prova está prevista para o dia 15 de novembro de 2021, que é uma data, né, que é feriado e não é muito comum, mas essa foi a data escolhida. Talvez o domingo seria melhor, mas domingo a gente teria a problemática de adiantar um dia e termos menos tempo ainda, né? Então talvez apertaria aí o cronograma, apertaria a agenda das pessoas. Inclusive por outro lado, né, para as pessoas que vão viajar para Campo Grande, porque é a cidade polo mais próxima, e para as pessoas que vão viajar a Dourados, que seria a cidade polo mais próxima de sua residência, talvez fosse no domingo ter um tempinho a mais, né, para aproveitar aí e ter uma volta mais com mais calma para casa. Agora, logo no feriado, não tem muito tempo não, é fazer a prova e pé na estrada. Bom, então essas foram as informações. O resultado da prova escrita está programado para o dia 29 do 11, a apresentação de documentos entre os dias 31 e 5 de dezembro, e a classificação final, né, ela tem um problema, essa data de classificação final, né, que eu julgo aí ser no início, no finalzinho do ano, então muito provavelmente vai ter uma errata, vai ter uma correção, né, dessa data que está marcada no edital dia 30 do 6. Não faz sentido, haja vista que os professores devem ser convocados, contratados no início do ano. Então não faz sentido, não faria sentido algum essa data do 30 de junho, tá bom? Então é isso. Não? Tente se organizar, né? Tente também ter um hobby, tente esparecer as ideias, né? Encontre algum amigo, assista algum filme, ouça uma música, toque um instrumento musical, caminhe, pedale, faça alguma coisa para você ter uma leveza também, porque não é só tiro, porrada e bomba não. Bom, pense em alguns exercícios, faça alguns simulados, né? Não vai dar para a gente verificar todo o conteúdo digital, é impossível nesse pequeno tempo que temos, né? Durante aí 15 dias futuros aí, pequenos, míseros 15 dias, dentre os quais você tem fechamento de bimestre, né? Recuperação paralela, organização em relação a eventos, participação de eventos, né? No final do ano pipocam eventos aí para a categoria dos professores, e a atualização dos cursos, imprimir certificado, imprimir curso, se organizar, é muita correria. Então, assim, boa sorte para vocês, calma nesse período e tente estudar de maneira gradativa, como puder, alguns pontos, né? Não tem como esgotar todos os elementos de conteúdo do concurso, inclusive os elementos que são específicos. Entretanto, alguns pontos são importantes, ó. Sempre a FAPEMS e a FAPEC, né, eles colocam algumas questões sobre avaliação, colocam algumas questões mínimas que sejam sobre tendências e colocam algumas questões também em relação a alguns autores. Então, Paulo Freire, né, muito provavelmente vai cair, algumas coisas do PNE, do Plano Nacional de Educação, vai cair, aquela lei 10.814 que rege o sistema educacional de ensino de Mato Grosso do Sul, vai cair algumas coisas, né, alguns pontos, e a LDB é claro. Né? Então, estude e tenha uma boa avaliação, um bom exame, né, uma boa fase, né, na etapa da prova objetiva do processo seletivo. Valeu? É isso, pessoal. Um abraço. Sempre passe por aqui. Dê seu like, contribua aí com o canal. Né? Compartilhe também. Se gostou, compartilhe. E vamos sempre fortalecendo a educação, tentando entender a complexidade do real
e torcendo muito para o fortalecimento da categoria de educadores e educadoras como um todo. Valeu? Abraço, vida que segue. Até mais!